Bem-vindos, ouvintes e espectadores, a mais uma edição do podcast Energia para o Cidadão. Nesse terceiro episódio, nós vamos tratar de energia solar, o que instalar, aquecimento solar ou painel fotovoltaico. E para hoje vocês já conhecem o convidado de hoje, Daniel Stilpen. Ele retorna, para quem ainda não assistiu o segundo episódio, um breve resumo. Ele é engenheiro mecânico, estudamos juntos na graduação e está concluindo seu doutorado, na área de planejamento energético e tem uma vasta experiência tanto em empresa pública quanto em empresa privada, todas do setor de energia. Então, mais uma vez, eu agradeço, Daniel, a sua disponibilidade e pode fazer uma breve apresentação para aqueles que ainda não me conhecem. Daqui a pouco eu dou início ao programa em si. Perfeito. Bom, primeiro saudar aí os espectadores e ouvintes. É um prazer, agradeço o convite para retornar, agora invertendo o papel e conduzindo esse episódio. E é isso, como você disse, vamos falar de energia solar, diferentes formas de aproveitamento energético da energia solar, e só complementando que o que a gente falar aqui representa a nossa opinião pessoal e não necessariamente a posição das instituições onde a gente trabalha. Ótimo, obrigado. Foi uma boa lembrança. E vou chamar então a vinheta. E enquanto roda a vinheta, quem já está interessado aí no programa já curte, na mídia, seja de áudio ou de vídeo. E logo mais voltaremos. Retornamos então, como o Daniel já adiantou. Hoje o programa vai ter uma dinâmica diferente. Eu não convidei o Stilpen para entrevistá-lo, e sim para ser o entrevistador. E então a dinâmica aqui vai ser hoje ao contrário. Eu passo realmente a palavra, ele que vai conduzir as perguntas. Dado que eu sou um estudioso e curioso da área de energia solar, eu preferi dessa vez falar um pouquinho mais com vocês, até para vocês conhecerem um pouco mais do autor do podcast. Daniel, nas suas mãos. Perfeito. Bom, vamos lá, para começar esse bate-papo, eu acho que vale a gente começar do básico, do arroz com feijão. Professor Diego, como que você poderia explicar aí para os ouvintes, para os espectadores, as principais formas de aproveitamento da energia do sol? Gostei muito da sua pergunta. Talvez você tenha partido até de uma forma mais abrangente do que eu teria. E aí eu vou pegar uma ótica que é a seguinte, pode soar estranho para eles, para quem não é do nosso ramo, mas praticamente toda a energia disponível para nós no planeta Terra vem do Sol. De uma forma bem abrangente, quase toda a energia que nós utilizamos vem do Sol. Não diretamente, é essa a questão, mas ele está por trás de todas as outras formas. E isso vocês talvez até ouçam falar em outros pontos de outros episódios do programa, mas o combustível fóssil, é a biomassa animal e vegetal de milhões e milhões de anos, que ficou enclausurado, sob altas pressões, altas temperaturas, sob condições em que condensaram essa biomassa na forma do que a gente chama de combustível fóssil. Fóssil por isso, porque são de origem de fósseis de vegetais e animais. E essa energia foi de alguma de alguma vida de milhões de anos. Então hoje um biocombustível, um biodiesel, um etanol, eles são provenientes do cultivo, ou seja, da planta que pega a energia solar, realiza a fotossíntese e transforma aquilo em massa, em cadeia de carbono, que a gente pega e queima de alguma forma. Os ouvintes vão falar, tá bom, até aí você está falando da estrutura, de massa, de vida, e tudo isso a gente queima, então você está falando de qualquer combustível queimado, é isso?
Não, de forma mais abrangente ainda. A, a energia hidráulica, né, a energia eólica dos ventos, tudo isso vem também do aquecimento solar em toda o ciclo da água, que evapora a água dos oceanos, né, e faz precipitar depois, né, das nuvens, chove, se acumula em rios, em corpos d'água que a gente utiliza, só completou esse ciclo porque evaporou devido à energia solar. E os ventos são frutos de gradiente de temperatura, tanto em terra quanto no mar, que causa diferença de temperaturas que ocasionam um fluxo de vento. Então, quase toda a energia que a gente usa, de alguma maneira, vem do Sol, que não é o objetivo a ser tratado aqui hoje, mas é para que haja esse entendimento. E quando eu digo praticamente todas, se nós pensarmos das marés, né, essa é uma das poucas exceções. Eu estou falando da energia gravitacional, da posição da Lua em relação ao globo terrestre, ela influencia o movimento da água, que é líquida, que é atraída por essa gravidade e muda o seu nível em algumas regiões do globo, mais ou menos, né? E isso também pode ser usado como energia para a gente, assim como a geotérmica, que é presente no lava, né? No magma terrestre, né? Vulcânico, que essa sim é uma energia da Terra, que um dia foi uma bola de fogo e está se resfriando. Então lá dentro a gente ainda tem uma energia térmica, esta não vem diretamente do Sol. Todas as outras são derivações do Sol. Eu acho que eu ainda não respondi a tudo que você queria, né, Daniel? Sim, depois desse apanhado geral, que é muito rico, mas como que a gente poderia pensar em formas de aproveitamento mais direto e não indireto? Exato. Então, o que a gente vai tratar hoje aqui é mais do uso direto do Sol. Então, assim, de pegar a irradiação, muitas vezes vocês vão ler ou ouvir radiação, né, mas o mais correto é irradiação, tá? Do Sol, que a gente sente, né? Já fácil quando estamos ao sol, quando vamos à praia, quando estamos sentindo muito calor, aquele calor que a gente sente na pele é parte dessa irradiação incidindo sobre nós. Então, desde longas eras, a humanidade percebeu que isso tinha algum potencial, né, de tentar aproveitar aquilo para alguma coisa. E uma das formas, quando a gente começa a descobrir a lente, a ótica, né, é concentrar, através de uma lente, os raios solares e, às vezes, ser capaz de fazer uma fogueira num acampamento. Talvez alguns de vocês já tenham brincado disso num quintal ou tenham visto algum experimento desse sendo feito na internet ou algo do gênero. Então, assim, é possível. Isso é uma das formas. Eu estou tentando usar aquilo ali, né? Concentrar em algum lugar e esquentar. E esse é o mais, digamos, básico, uma conversão direta, que eu só estou concentrando essa irradiação que chegou em um ponto menor e com isso eu aqueço. Já o painel fotovoltaico é uma tecnologia já mais moderna, que envolve conceitos da física mais recentemente descobertos, mas a gente já está entrando na eletroeletrônica. Então, são materiais específicos, a gente não vai entrar nessa questão de condutores, semicondutores e camadas, mas o painel fotovoltaico, que alguns de vocês já devem ter visto em telhados por aí, o que ele faz é pegar essa radiação e o material que tem ali dentro, ele gera uma corrente elétrica quando ele é excitado por essa radiação que incide sobre ele. Então, ele é uma conversão direta da irradiação em eletricidade. O painel fotovoltaico ele entrega eletricidade. Um coletor de aquecimento solar ele faz uma estufa, né? Não exatamente a concentração que eu dei o exemplo da lente, mas ele faz uma estufa onde ele aquece um líquido. Então, transforma essa irradiação, acumula ela na forma de calor e o outro consegue gerar uma corrente elétrica. Seriam essas as duas principais formas, as mais comuns e as que a gente mais vai tratar aqui. Bom, bacana, legal. Então se a gente puder, vamos dizer assim, avançar mais um pouquinho, pensando nessas duas últimas formas que você
apresentou o aquecimento de um líquido, vamos dar como exemplo para o ouvinte água, né? Ou a geração de energia elétrica. Me diz uma coisa, normalmente esses sistemas, eles costumam estar associados a algum tipo de armazenamento, sistema de armazenamento, ou isso não é comum? Bom, todos são possíveis a armazenar, tá? Agora, quanto a ser comum, o aquecimento solar é dimensionado, é construído e existe para ter um armazenamento. Ele não faz sentido a gente pensar como projeto sem ter um tanque, né? Que simplificadamente é uma caixa d'água menor do que as caixas d'água padrões, em geral, né? Se eu não estiver falando de industrial ou setor de serviços comerciais, mas no residencial vai ser uma caixa menor do que a sua caixa d'água e mais bem isolada, né, para não perder tanto calor. Mas vai estar associado sempre a um tanque de armazenamento de água quente. Em geral, água, tá? Vamos simplificar, que é o que a gente mais vai abordar aqui. Uma água quente num tanque. Já o painel fotovoltaico, por gerar eletricidade, é claro que ela pode ser armazenada também, né? Mas quem assistiu o primeiro episódio viu que a gente tocou brevemente sobre isso, como a eletricidade ela não é uma energia, uma forma de energia interessante para ser armazenada. Ela é muito custosa, né? E até mesmo poluidora na forma principalmente de baterias elétricas. Então ele é possível e é utilizado em lugares remotos, talvez andando em estradas, né, viajando. Os ouvintes, os espectadores já tenham visto painéis fotovoltaicos em telefones de emergência no meio da estrada, né, em um lugar totalmente ermo, onde não tem fiação, né, não tem rede de distribuição ali. Ali vai ter uma pequena bateria, porque ele está fornecendo pouca energia para um equipamento de emergência que precisa ser usado ali. Mas na expansão que a fotovoltaica está tendo, para quem já sabe, já viu, né, em telhados, e que está crescendo no Brasil e no mundo, não. O objetivo, quando você já está conectado à rede, é entregar essa eletricidade quando ela é gerada e consumir outra, né, que não é proveniente do painel em outro momento, porque armazenar é caro, não é interessante, apesar de ser possível tecnicamente falando. É bacana, porque essa pergunta ela tem a ver com a ideia de você poder utilizar o aquecimento de água ou a geração de energia elétrica em horas que não tem sol, né? Então, você, a grosso modo, vai querer água quente à noite ou no início da manhã, quando está mais frio, né? E energia solar poderia ser importante à noite, quando as pessoas estão em casa e eventualmente não tem mais sol no céu. Mas deu para entender, me parece ser realmente uma questão de, não é um desafio tecnológico, vai depender ali um pouco se faz sentido economicamente para cada projeto, né? Então, assim, se a gente pudesse dar um mergulho agora em cada uma das duas formas, né? Vamos falar primeiro um pouquinho do aquecimento de água. Além dessa possibilidade, dessa rota do aquecimento solar, quais são as outras formas, quais são as outras fontes utilizadas comumente no Brasil para aquecimento de água? Isso depende diretamente da região em que a pessoa mora e muitas vezes da classe social, do poder aquisitivo. Mas você pode aquecer a água no fogão, num forno a lenha, né, numa panela. Então, você aquecer a água, você pode aquecer de inúmeras formas. Mas como que usualmente para banho a gente aquece? Quando há uma rede de distribuição de gás encanado nos grandes centros urbanos, majoritariamente nos centros urbanos litorâneos, é onde se concentra mais a nossa malha de distribuição de gás, o uso mais comum, né, é o aquecedor a gás, para fazer esse aquecimento, tanto no fogão, né, para a cozinha, mas também para o chuveiro. Né? Em outras regiões onde a gente não tem o gás encanado em si,
mas tem uma rede de distribuição de GLPs, o mesmo GLP que se usa também em fogão, né, a gás, só que são pequenininhos, é comum em grandes prédios, né, residenciais, a compra por parte do prédio, não é na sua residência, de grandes tanques de GLP, né, que ficam numa área comum do prédio, e alimentam uma tubulação de gás para todo o edifício. A outra forma, talvez a mais usada e mais dispersa em todo o Brasil, porque é a mais fácil de ser instalada, onde você não tem acesso ao gás, é o chuveiro elétrico, né? E então, mesmo quem tenha na sua casa gás encanado, né, em algum momento já visitou, já esteve na casa de um colega, já fez alguma viagem para algum lugar onde não possuía e usou o chuveiro elétrico, né? O chuveiro elétrico ele tem uma facilidade de porte, de aquisição, de instalação, né? Basta eu ter a eletricidade, eu consigo colocar no chuveiro elétrico. Não é a melhor forma de aquecimento em alguns aspectos, que a gente pode vir a tratar hoje no podcast, mas é um uso muito fácil, né? E é o mais difundido, principalmente quando não tem. E por fim, que eu já comentei, aparentemente numa forma de brincadeira, mas infelizmente num país desigual, de território tão grande quanto o nosso, em lugares rurais, muito distantes e populações mais carentes, né? Muitas vezes o banho dessas pessoas ainda seja através de baldes aquecido em fogão a lenha, porque para quem não tem essa infraestrutura e poder aquisitivo, a lenha é um acesso mais fácil nessas regiões e pelo menos é uma forma de esquentar um banho e ter um mínimo de conforto ao invés de ter que tomar banho com água gelada. É perfeito, é interessante que você mostrou aí não só várias opções, né, mas assim, você toca num ponto importante, que o Brasil é um país muito grande, muito diverso, muito complexo e com uma grande diferença sociodemográfica, né? Então a gente tem regiões realmente muito pobres, onde as famílias não têm dinheiro para comprar um botijão de gás, né? De GLP. Ou mesmo que tenha um gás encanado, o gás também não é tão barato assim para quem ganha salário mínimo ou menos de um salário mínimo. Mas, perfeito. Vamos partir agora, Diego, para geração elétrica, né? A partir da energia solar fotovoltaica. Quais são, se a gente pensar em matriz elétrica brasileira, quais são as principais fontes? Qual é aí a representatividade da solar nesse bolo, nesse mix? Bom, vamos lá. Isso é um assunto também que vai ser recorrente, né, em alguns momentos aqui do podcast, em alguns episódios. Aproveito para lembrar, para quem ainda não me segue no Instagram, procura lá, @professor Malagueta, e eu vou colocar com frequência materiais complementares ao que vocês estão acompanhando aqui nos episódios, né, onde a gente vai destrinchar com o uso também de imagens, de fotos, de desenhos, de esquemas e alguns textos técnicos, algumas curiosidades a mais do que estamos trazendo aqui no bate-papo. E, por favor, façam perguntas, interajam, porque as perguntas de vocês podem originar novos episódios ou novas postagens. Tá? Feito esse parênteses, né, vamos retornar aqui ao assunto, que quando a gente fala da matriz elétrica brasileira, né, é até bem acessível essa informação, bem sabida por quem é fora da energia, que o Brasil é um país altamente dependente, né, das hidrelétricas. Né, em alguns aspectos, isso é uma vantagem, inclusive. Mas o ouvinte, o espectador, já deve ter visto em momentos de escassez de chuva, né, apelos, né, nas mídias, na imprensa, seja por parte da própria imprensa, seja por demanda de governantes, um certo consumo, um racionamento, um cuidado no uso da energia, né? Então, a gente, por depender de um recurso natural, que tem um ciclo, tem épocas que chovem mais do que a história, do que os dados históricos, épocas que chovem menos, a gente tem alguma suscetibilidade, alguma vulnerabilidade. Isso faz parte também da civilização humana. A gente tem, né, vulnerabilidade diante
planeta. Então, quando a gente depende desses recursos, isso influencia. E uma forma de controlar é que o sistema brasileiro é chamado hidrotérmico, né? A gente tem como uma base, essencialmente, 2/3 aí da energia elétrica brasileira, aproximadamente, é produzida por hidroeletricidade, e a grande parte do restante do complemento são por térmicas, né? Termoelétricas. A termonuclear nós temos um complexo, então ele está sempre ligado, ele opera na base, não vamos nos aprofundar no que é base ou ponta aqui, e grande parte das nossas termoelétricas são a gás natural. O Brasil não é um país detentor de grandes reservas de carvão, e o pouco que temos é um carvão de má qualidade, e é bom porque o carvão é o mais poluente deles todos, principalmente, né, o mais emissor de gases de efeito estufa. Então, essencialmente, nossa matriz é hidrotérmica, hidrelétrica e gás natural. A eólica vem crescendo, né, dos anos 2000 em diante, principalmente, bastante, o que é muito bom, né, já chega a quase 10% da matriz elétrica brasileira. E os últimos 2 anos aí, praticamente, viram uma explosão da fotovoltaica. É um crescimento impressionante, mas, ao mesmo tempo, como não tinha praticamente nada, ainda é um número irrisório quando a gente olha para toda a matriz. O ano de 2020 ainda não está totalmente consolidado, cresceu bastante da fotovoltaica, mas a demanda também sofreu alterações, não é o melhor ano para se tomar como base devido à pandemia. Então, olhando o número de 2019, a energia solar fotovoltaica representou 1% de toda a eletricidade gerada no país. Então, apesar dela ter crescido muito, a gente pode estimar aí que deve estar em torno de 1,5, ainda não deve ter chegado aos 2, mas saibam, continuará crescendo e vai aumentar essa participação. Estamos falando aqui do percentual de geração da energia elétrica, tá bom? Não da potência, mas já após a eletricidade gerada. E quando você fala dessa fatia aí que está crescendo, ainda pequenininha, mas que está crescendo rapidamente, em torno de 1 ou 2%, você está falando somente das grandes usinas? Você está incluindo aí os painéis solares que estão nos telhados de muita residência? O que está nessa conta? Tá tudo. Tá tudo. Não aquecimento solar, tá, gente? Tá tudo da elétrica, dos painéis fotovoltaicos. Por quê? Quando a gente vê a matriz elétrica brasileira, ela está preocupada em dizer toda a eletricidade gerada e consumida pelo país, de onde ela veio. De onde ela veio, esse de onde ela veio que a gente está falando não é o onde geográfico, é o onde de qual fonte geradora. Né? Pode ser um painel fotovoltaico no telhado de uma residência, de um comércio da sua cidade, podem ser as plantas centralizadas, que o Brasil também já possui, está em expansão, e também acredito que continuarão crescendo os 2 cenários, e esse 1% está somando todos eles. Do ponto de vista dessa fotografia do gerado, não importa, até agora estamos tratando tudo como a mesma coisa, mas óbvio que elas têm algumas diferenças, principalmente para o setor de distribuição e até mesmo com impactos na tarifação. Acredito que a gente venha abordar ainda hoje. Ótimo. Não, legal. Acho que já demos um panorama inicial, né? Já botamos aí o pezinho na beira d'água. Agora vamos caminhar, vamos aprofundar um pouquinho mais a conversa. Professor Diego, eu te perguntaria agora o seguinte. Quando uma pessoa, uma família está pensando em, talvez aí animado com esse episódio, fique animada em investir num sistema de aquecimento solar ou no painel fotovoltaico para sua casa, quais são as características, quais são os requisitos que ela tem que avaliar em cada caso para ver se é uma boa ideia fazer aquele investimento, botar aquele equipamento no seu domicílio? Ótimo, esse é um dos meus principais objetivos com esse episódio em particular. É ajudar a dar uma orientação, um ponto de partida para quem cogita essa hipótese, avalia, antes mesmo dele fazer um orçamento ou verificar. Às vezes uma empresa instala um, não instala o outro. Então,
dificilmente, às vezes, o instalador vai falar, não, para o seu caso eu acho melhor você instalar o do concorrente, né? Então, assim, Aham. aqui eu quero passar algumas informações, né, genéricas que podem ajudar a escolher, mas óbvio, um projeto só pode ser dimensionado vendo exatamente o local, né, avaliando os padrões de consumo e quantificando isso, tanto do ponto de vista de energia e, consequentemente, do custo de cada projeto. Mas já vou dar uma base para vocês terem ideia se vale a pena instalar na casa de vocês ou no negócio de vocês. O painel fotovoltaico e o coletor solar, eles funcionam com qualquer radiação que incide sobre eles. Melhor, um pouquinho melhor ou um pouquinho pior, dependendo do tipo de radiação. E dá para a gente dividir em duas principais, a direta e a difusa. E eu acho que a forma mais simples da gente trazer é que a irradiação direta é aquela que faz sombra. Então lembrem-se que vocês certamente já vivenciaram momentos de estarem na rua durante um dia, com bastante calor até, não é a ausência dessa potência do sol de esquentar, mas o dia está bastante nublado e você vê que seu corpo não gera sombra. Né? No ponto de ônibus não dá para tentar ficar atrás da sombra do poste, né? Porque você não a vê, porque a irradiação está vindo de todos os lados, porque a nuvem faz esse dispersar, por isso difusa, né? Ela torna essa irradiação difusa, indo para todas as direções. Quando o céu está bastante claro, a irradiação ela chega, a maior parte dela de modo direto. Direto ela é uma luz, ela é um feixe. E aí, por isso, a gente vê claramente o sombreado dos corpos. Então, dito isso, é sempre melhor esses equipamentos trabalharem com a direta. Mas ele também trabalha bem com difuso. Outras tecnologias não, mas não são abordadas aqui hoje. Então, nesse sentido, vamos agora para o leque de coisas que a pessoa tem que observar. Primeiro, ela não costuma ser recomendada para geometrias de edifício. Pouca área para uma grande altura. Ela é recomendada para lugares baixos. Por quê? Quando você tem uma grande altura, você vai ter muito consumo ali, muitas pessoas e uma área pequena. Como todos esses captadores, seja o painel ou o coletor, eles precisam de áreas onde essa luz solar vai bater sobre ele. Então, em geral, lugares baixos, seja telhado, né, de casas ou comércio. E aí o primeiro ponto a tentar observar é o seguinte: hoje em dia com celulares é fácil, pega algum aplicativo, né, de mapa mesmo, né, ou até alguns específicos, mas não precisa usar o específico, bota algum mapinha que vocês vão ter um efeito ali de bússola, né, que vai dizer para onde é o norte. Então, como a gente está no hemisfério sul, né, o Sol vem sempre com uma inclinação meio que do norte, ele está retinho para quem está na linha do Equador, então ele incide de cima. Quem está no hemisfério sul do globo, o Sol vem com o alinhamento do norte. Para quem está no hemisfério norte, ele vem do sul. Então, o melhor telhado vai ser sempre aquele que está voltado para o norte. Esse é o ponto. Descubra qual é a direção do norte e veja se você tem um telhado voltado para o norte. Às vezes a sua casa está inclinada, ela não é feita em função desses eixos cartesianos. Então pode ser que o bico dos telhados esteja para o norte. Né? Não significa ainda que não tendo, está descartado. Tá? Você pode colocar, dependendo do quanto está inclinado para as outras posições, ainda assim usar. Mas saibam, tem um telhado para o norte, ótimo. Já é o primeiro pontapé que oba tem grandes chances de poder utilizar alguma delas. Né? Segundo ponto que eu traria. Aí, identificado esse bom telhado, ou telhados medianos, tá? Que não estejam para o sul, esqueçam os voltados para o sul, né? Mas um pouquinho para o leste, para o oeste, pode ser. Olhem se tem algum sombreamento. Por exemplo, trarei o meu caso particular. A casa onde eu resido, ela tem justamente para o telhado no norte uma grande árvore que faz sombra a maior parte do dia, a maior parte do ano. Então, assim, não se justifica a instalação aqui na minha residência, porque eu tenho uma grande árvore sombreando. Pelo menos ela diminui um pouco a temperatura média da minha casa. Mas aí vocês olham se tem um sombreamento. Às vezes é um sombreamento natural de uma árvore e às vezes é um edifício que está posicionado numa posição desfavorável para essa aplicação. Em seguida, a gente tem que começar a olhar para dentro das famílias ou do comércio e começar a olhar o seu consumo. Tá? E começar a falar de
dos valores. Já posso entrar nisso, Daniel? Você tem alguma outra pergunta a fazer ainda? Não, calma aí, vamos segurar um pouquinho. Vamos explorar mais um ponto que você passou, que eu anotei aqui, fiquei esperando uma deixa. Vamos lá, você mencionou uma questão importante, que é a da nebulosidade, né? Uhum. Que não é um impeditivo total, mas o que o melhor seria em lugares sem uma grande nebulosidade. É correto dizer que, então, dependendo do lugar do Brasil, esse pode ser um parâmetro importante? Assim, tem lugares melhores ou eu não devo me preocupar tanto com essa questão? Olha, o Brasil, né, ele realmente é bem suprido de energia solar, que para esses casos dá para a gente hipoteticamente dizer que quase todo o território nacional é possível instalar essas coisas, as duas tecnologias. Pode não ser o melhor lugar, né? Mas as duas tecnologias são instaláveis em praticamente quase todo o território. E além de falarmos da nebulosidade, é interessante a gente trazer um ponto que foge às vezes ao intuitivo. Para quem não é da área, às vezes quando a gente pensa em energia solar, a gente pensa num sol forte, num sol de calor, né? E alguns dos melhores lugares para se instalar estão nas serras, em regiões de temperatura mais fresca. Então isso é contraintuitivo e é interessante trazermos. Por quê? Para o coletor solar, tá? Essa irradiação, para os dois no caso, quando eu estou em maiores altitudes, eu tenho menos ar, menos camada de ar na atmosfera sobre ele. Então a irradiação, a temperatura média do ambiente é consequência de um equilíbrio de várias coisas. Né? Não só a irradiação que chega, que aquece, mas a sua altitude, a brisa. Então, em altitudes, a gente tem uma temperatura mais fresca, mas percebam que a gente tem uma variação de temperatura maior ao longo do dia e da noite. Né? Noites mais frias. E às vezes, quando você não pega vento, mesmo na serra, num lugar fresco, parou de ventar e você está ao sol, cara, é um sol que queima bastante. Né? Tem Sim, até, sim. é comum dizer assim, ó, cuidado com o sol de serra, porque ele engana. A gente, Uhum. a gente não percebe um calor tão grande na pele quanto percebemos em lugares mais áridos, mais secos, mais baixos, né? Seja litoral ou aí, né, falando numa região mais próxima a um semiárido, né? Imagina que você sente às vezes o sol quase que rasgando, craquelando, que nem a terra seca a sua pele, e na serra você não sente isso, porque a temperatura mais fresca e um ventinho diminui essa sua percepção. Mas a irradiação é forte. E é essa irradiação que está incidindo sobre esses equipamentos. Então eles pegam isso. Né? Um outro aspecto é que o painel fotovoltaico ele é altamente sensível à temperatura. A eficiência dele, a capacidade dele de converter a irradiação em eletricidade, ela vai piorando quanto mais quente ele trabalha. Então, muitas das vezes ele é mais indicado numa região serrana do que no litoral. Não estou dizendo que não é Tá. aplicável no litoral, tá? Reforço. Mas ele às vezes Uhum. vai, o mesmo painel, na mesma posição, bem instalado, vai produzir um pouco mais de energia elétrica na serra, porque ele vai operar com uma eficiência melhor, porque ele opera com uma temperatura média mais baixa. Então, não associem a instalação de um equipamento solar a estar num ambiente quente. Associem, às vezes, a um lugar que não chova tanto, então, realmente, ali, né, na região amazônica como um todo, né, é uma região que pode ter uma produção mais baixa e os cálculos precisam ser feitos com maior cuidado, mas o principal é não ter sombreamento. Então, mesmo numa região dessa, se pega sol muito bem ao longo do dia e do ano, porque não há sombra e está bem posicionado, ainda assim elas podem ser indicadas. Não, muito legal ter chegado nesse ponto de uma informação para os ouvintes e espectadores, uma informação que foge do senso comum, né? Que vai contra o que a gente, num primeiro momento, imaginaria. Mas vamos lá, feita essa intervenção, agora podemos falar de custos. Bom, vamos lá. Antes de falar de custos, do custo do equipamento,
eu vou falar do custo e do gasto que a pessoa já tem na sua vida, né? Seja no seu comércio ou na sua residência. E que é a motivação para eu tentar instalar. Por que alguém vai instalar algum desses equipamentos? Né? Eu vou gastar dinheiro para botar uma máquina a mais na minha casa. Então, eu vou fazer isso se isso me trouxer uma economia ao longo do tempo, de modo que no futuro, curto, médio ou longo prazo, dependendo dos investimentos, isso me retorne. Eu ganhe mais dinheiro ao final das contas do que eu gastei ao instalar esse equipamento. Então, uma das coisas a se observar é o perfil do seu consumo. O que você quer e pode economizar. Tá? E o quanto você tem de poder aquisitivo, de disponibilidade a instalar. Então, vou começar pelo mais fácil. Tá? Se você tem muito dinheiro disponível, sobrando, e tem um alto consumo, né, nas suas residências, estou falando agora para a classe média alta e rica, o fotovoltaico já vai ser a sua primeira opção. Tá? Mas essa não é a realidade da maior parte dos brasileiros. Né? Gostaríamos, né, de ter um país com uma população tão rica em média. Né? Então, quando a gente já vai descendo na pirâmide econômica, a gente já começa a ter que olhar. Tá? E aí eu vou voltar para o aquecimento solar. E vou fazer o primeiro filtro com a pergunta que você fez também de quais são as formas de aquecer. Né? Ou seja, eu tenho gasto quando eu aqueço a água. Tá? Se vocês, em sua residência, utilizam combustível fóssil, gás natural, GLP, é quase certo que não justifica colocar em aquecimento solar. Tá? Esqueçam praticamente a opção do aquecimento solar se vocês já consomem, já aquecem com um gás natural, um GLP. Apesar de ainda assim ter um custo alto e estar crescendo, né, o gás tem subido bastante de preço ultimamente, mas a energia elétrica ainda é muito mais cara. O gasto em dinheiro, né? Não vamos fazer as conversões aqui da eletricidade para calor. Você vai tomar banho na mesma temperatura, independente, você vai querer tomar banho, pelo menos, na mesma temperatura que você considera confortável, independente de como você está aquecendo. Tá? Então, para atender o seu banho, se você for tomar com chuveiro elétrico, você vai gastar mais dinheiro do que com gás. Então, se você tem gás na sua casa, esqueça a opção do aquecimento solar. Agora, como a gente já falou também, o chuveiro elétrico é o mais comum, é o mais difuso em nossa população como uso para aquecimento. Se você tem chuveiro elétrico, pode ser interessante colocar aquecimento. Não vou afirmar que mas pode ser interessante o aquecimento. Por quê? Porque essa tarifa já é mais cara. Tá? Só que o painel fotovoltaico não gera eletricidade. Né? Sim. Então, se o seu chuveiro é elétrico, por que eu não boto um painel fotovoltaico para gerar eletricidade e esquentar no chuveiro? Exatamente, é essa a pergunta. Que há uns 10 anos atrás não fazia sentido. Né? O aquecimento solar ele se tornou interessante, ele se tornou viável economicamente bem antes do painel fotovoltaico. O painel fotovoltaico era extremamente caro e não justificava alguém instalar na sua casa do ponto de vista econômico. Ele podia ter outras motivações, mas do ponto de vista econômico não justificava. E o aquecimento solar justificava. Por quê? Porque ele abatia parte do consumo da eletricidade. E agora na parte, eu vou fazer um breve parêntese. Tá? Se vocês pensam em instalar um aquecimento solar, né, para o seu banho, e acham que não vão precisar mais de eletricidade para aquecer a água, é um engano. Tá? Projetos bem feitos, bem dimensionados, como uma regra de bolso, vão precisar ainda de um pouco de eletricidade, que não necessariamente é o chuveiro elétrico. Tá? Vai ser um boiler elétrico, vai ser no tanque de armazenamento, que é uma forma mais eficiente e mais barata de aquecer a água por eletricidade, mas ainda assim vai ter um complemento. Por quê? Esse talvez é o grande calcanhar de Aquiles da tecnologia de aquecimento solar para banho. Quando você mais tem sol, é quando a água já vem quente da linha de distribuição, ou já está quente na sua caixa d'água. Às vezes você abre a torneira num dia muito quente e você queria que a água estivesse mais fresca. Então, nos dias mais quentes, você não vai precisar tanto dele.
E nos dias mais frios, uma semana no inverno, nublado, chuvoso, o seu coletor não vai operar. Não vai praticamente aquecer, a água já vai vir mais fria e você vai precisar de um complemento. Então, uma regra de bolsa é que cerca de um quarto, né, ou 25% da energia do ano do seu banho ainda virá de eletricidade e 75% do calor. Então são esses 75% que economizar no mínimo, fora a eficiência do boiler ser elétrico ser melhor do que do chuveiro elétrico. Mas é esse o ponto de partida. Tá, mas ainda assim resta a pergunta que eu fiz e ainda não respondi para vocês. Do que é melhor, o painel fotovoltaico para gerar eletricidade ou o aquecimento solar? E aí, de novo, eu vou entrar na capacidade a pagar, na disponibilidade do dinheiro para cada família e na sua conta de luz. Quanto mais baixa a renda, quanto menores os consumos na residência como um todo, em uma série de equipamentos eletrodomésticos e ar-condicionado. Então, uma família muito rica que usa ar-condicionado regularmente, né, mesmo que o chuveiro dela seja elétrico, ela consome tantas outras fontes que o chuveiro elétrico representa uma parcela pequena de toda a conta de luz dela. Quanto menos outros equipamentos você tem, quanto menor o seu consumo, maior a participação do banho, porque o banho não muda muito do rico para o pobre. A quantidade de banhos vai ser mais ou menos a mesma. 1, 2 diários, mais ou menos no mesmo horário. Ele influencia a região que você mora no Brasil. Mas, comparando com a mesma região, o banho é mais ou menos a mesma coisa. Todo mundo vai consumir o mesmo. Então, quanto mais barata for a sua conta, quanto maior for a parcela de banho na sua conta de luz, mais interessante fica aí para o coletor. Por quê? Além do coletor já responder a uma boa economia da sua conta de luz, o coletor solar ele é muito mais barato de ser instalado do que o painel fotovoltaico. Então eu disse que o painel fotovoltaico despencou de preço, mas ele ainda assim é um custo mais caro. Então trazendo alguns números para ficar na cabeça de vocês. Tá? O gasto com um coletor solar para banho vai ser aí cerca de 1/4 a 1/5 da instalação fotovoltaica de uma casa. Vai depender aí também, de novo, desse consumo, tá? Podendo até ser um pouco menos. E você vai ter o retorno desse dinheiro, cerca de 2 anos você já pode ter o retorno, talvez nas piores localidades 3 anos. Entre 2 e 3 anos você tem um retorno do investimento do coletor solar, mas não vai economizar quase toda a sua conta de luz. Você vai economizar grande parte do chuveiro elétrico. Ok? O painel fotovoltaico, como ele gera eletricidade, ele não gera eletricidade só para o seu chuveiro. Ele gera para o micro-ondas, para a geladeira, para a televisão, para o computador, para o joguinho de videogame, para o ar-condicionado, para o que você tiver na sua residência. Então você pode abater até quase tudo, né? Não vamos entrar nesses detalhes, você sempre tem um piso da conta de luz que você tem que pagar, mas você pode abater grande parte da sua conta de luz. Tá? Quanto mais alta for a sua conta, maior a quantidade que você pode abater. Só que o seu projeto vai ficar mais caro. E aí, o retorno disso não é antes de 3 anos. Vai ser de 3 a 5 anos, 6 anos, dependendo da região, da tarifa elétrica, das condições, obviamente, da sua instalação, se bem feita, se um bom telhado, etc. Respondi, Daniel? Respondeu. Já deu para ver que a gente tem duas diferenças aí. Uma é o próprio investimento que tem que ser feito, que num caso pode ser 4, 5 vezes maior no caso fotovoltaico, comparando com o aquecedor solar. E o outro se reflete, né? Vamos dizer assim, em função do gasto, se reflete no tempo do retorno econômico do seu investimento. Exatamente. Encerramos assim a primeira parte do terceiro episódio, na qual nós buscamos trazer os principais critérios que vocês devem ponderar ao avaliar se vale a pena instalar um coletor solar ou painel fotovoltaico nas suas residências ou comércio. Para quem curtiu, por favor, deem um like aí no vídeo, no áudio e compartilhem com seus amigos. E para quem tiver interesse em se aprofundar um pouco mais, eu e Daniel continuamos esse mesmo bate-papo na segunda parte do episódio. Essa divisão foi feita de modo que vamos abordar um assunto muito em voga
não apenas na mídia, mas até no Congresso Nacional, que é uma possível taxação do sol. E eu já lhes adianto que isso não existe. Tá? Há um lobby que tenta vender a ideia de que querem taxar o sol e estão cerceando algum direito do cidadão de gerar sua própria energia. Isso não é verdade. O que a gente vai mostrar para vocês é que a legislação como se encontra no momento está lesando justamente o cidadão que não possui painel fotovoltaico na sua casa, que não tem condições de pagar para colocar na sua casa, ou que mesmo que tenha condições financeiras, não reside num lugar que ele possa instalar. Ele está pagando e vai pagar cada vez mais caro pela eletricidade se a legislação não for revista. E se você ficou curioso para entender a afirmativa que eu acabei de fazer, basta ver a continuação desse episódio. Até mais!